Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Jesus, o eterno presente de Deus. E vou usar como texto base o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Pulou aqui. Ok. Eu proponho a vocês, através desta meditação, que nós entendamos as razões de Deus ter nos oferecido Jesus. Enquanto eu estava preparando e escrevendo todo um texto, porque vocês sabem que eu gosto de escrever, e deixo isto como um documento na web, na internet, após a Luciane corrigir os erros gramaticais, concordância que escapam às vezes. Mas eu estava escrevendo toda esta manhã até à tarde e resolvi dividir esse assunto em duas partes. O primeiro, que nós entendamos as razões por que Deus nos ofereceu Jesus. E na próxima semana, se Deus assim permitir, se Deus quiser, que nós aprendamos a responder a esse presente eterno de Deus. Como nós deveríamos responder ao que Deus tem nos dado? Ou seja, como nós devemos responder, reagir à vida de Jesus que Deus nos deu? Então vamos lá. O nosso versículo diz: porque Deus amou o mundo tanto, desculpe, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos ler em voz alta? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Nós estamos nos aproximando do Natal. E essa origem do Natal, muitos dizem que se deve aos 3 reis magos,
que visitaram Jesus na manjedoura, levando seus presentes àquela criança. Segundo a tradição oral, Baltazar, Belchior e Gaspar. Mas a Bíblia não fala do nome deles. É a tradição que diz. Eles levaram ouro, mirra e incenso. Presentes estranhos para uma criança que acabara de nascer. Não se sabe ao certo, quando surgiu realmente essa tradição do Natal. Mas, segundo a história, foi o Papa Libério que oficializou esse evento lá pelos anos 354 depois de Cristo. Por quê? Existe a história de um bispo da igreja chamado Nicolau, que ele costumava levar presentes ou moedinhas, dinheiro, às crianças pobres. E ele costumava jogar pela chaminé. Então, entre o século IV, se não me falha a memória, ou V, o bispo Nicolau praticava isso. E depois, a igreja adotou um dia especial para este homem, que ficou chamado Dia de São Nicolau. Isso não quer dizer que a igreja depois passou a perseguir, não querer reconhecer esse ato, esse dia, e ficou aquela controvérsia, mas o Natal prevaleceu. Todo mundo embarcou nesse barco. E com o passar dos anos, essa data, essa festa foi se difundindo. E hoje em dia, nós a temos como uma data onde se comemora mais o consumismo do que realmente a essência do próprio Natal. Muitos desconhecem até a essência, a história do Natal, os princípios e valores que o envolvem, mas vivem sob a pressão do consumismo. As vitrines dos shoppings estão cheias de atrativos, estão coloridas, os artigos estão lá, e muitos shoppings mostram estruturas vermelhas e brancas com bolas cintilantes e colocam lá um velhinho vestido de vermelho, de barba branca, representando Nicolau, e as crianças querem conversar com ele, querem tirar foto com ele, não é assim? Então, aí está, o Papai Noel é uma menção a um bispo que existiu no passado, chamado Nicolau. Ele foi um homem piedoso, e que bom que existam pessoas assim no mundo. E nós não podemos deixar de dizer que no mundo atual, nós também encontramos pessoas piedosas, como no passado. Pessoas que se preocupam com os menos favorecidos, social e economicamente falando. Há empresários que investem grandes somas de dinheiro para ajudar pessoas, não é verdade? Grandes somas de pessoas. Um exemplo que nós temos comum é o Bill Gates, que é o fundador da Microsoft. Nós temos aqui no Brasil também muitas pessoas que investem
dentro das suas possibilidades. E não são somente pessoas ricas que investem na vida dos mais necessitados, pessoas pobres também, com seus vinténs. Lembra essa linguagem? Essa é uma linguagem selinática, né? Seus vinténs, seus réis, isso é do tempo do Celino. Então, as pessoas investem alguma coisa para ajudar aqueles que estão menos favorecidos. Entretanto, nós temos que ser verdadeiros. Nenhum presente, seja ele proveniente de shopping, seja ele proveniente de pessoas caridosas, pode satisfazer a alma humana, a qual sempre se encontrou fragilizada diante de interesses pessoais. O garoto vai esperar de você um presente, e você, pai e mãe, dará com toda satisfação. Mas como você já reparou, daqui a alguns dias, aquele presente que você deu e que foi recebido com grande carinho, com grande satisfação, ficará esquecido. Ficará lá mais um produto do consumismo, mais um entrave dentro da sua casa. Porque um presente sempre é passageiro. Por quê? Porque ele alegra momentaneamente a alma. Ele sacia por um instante a ansiedade humana. Agora, nenhum presente fará com que você se aproxime de Deus. Nenhum presente aliviará o seu estresse. Nenhum presente poderá lidar com as suas síndromes profundas, com seus traumas, com sua depressão, com a sua fragilidade. Nenhum presente poderá fazer com que você abandone atitudes erradas. Pelo contrário, muitos filhos, ao receberem presentes, até forçam os pais a darem outro, a complementarem aquele. Não é assim que funciona? Nenhum presente vai transformar você numa pessoa moralmente e espiritualmente melhor. Eu não estou dizendo que é errado ganhar presentes, mas eu estou dizendo que nenhum deles irá satisfazer a alma humana. Nenhum deles vai. Então, vamos entender as razões de Deus nos ter dado um presente que não é passageiro, que deve ser eterno. Então, que nós procuremos entender as razões de Deus ter nos oferecido o seu Filho Jesus. Vamos ler novamente o verso 16 do capítulo 3 de João, por favor. Leia em voz alta comigo. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos prestar atenção nos verbos. Quando eu estava lendo esse versículo, eu comecei a prestar atenção nos verbos. O verbo sempre indica uma ação do sujeito, não é isso? Então vamos lá. O que Deus fez? O que Deus fez? Ele amou. Ele amou. Agora, o que significa a palavra amor aqui? Significa que Deus, com alegria, acolheu. É isso. Ele tomou uma decisão de acolher para perto de si todos aqueles que estavam tanto a seu favor como aqueles que estavam contra ele. Deus resolveu
tomar essa decisão em um determinado momento. Então Deus acolheu, Deus chamou, é isso que significa. Não é que Deus, quando diz que Deus amou, não significa que ele começou a chorar, que ele começou a implorar, que ele abriu os braços e caiu aos pés de alguém. Não, ele é soberano. Ele tomou uma decisão elevada de chamar para perto de si os seus inimigos. Pessoas que estavam presas a um princípio de vida que ele mesmo diz que é um princípio mundano, ou seja, um princípio, uma filosofia de vida que se opõe aos princípios e valores da verdade divina. Então Deus resolveu chamar pessoas más e boas para perto de si, dar a elas uma oportunidade. Então diz aqui o quê? Que o Senhor amou, e depois qual é o outro verbo forte? O verbo dar. Significa que Deus amou e ele deu. Então, Deus amou e deu. O que ele deu? Seu único filho. Correto? O que é o único filho? Significa que Jesus é o filho exclusivo. Ele é o único e nunca mais haverá outro. Ele determinou assim. Então veja bem, veja só, Deus está chamando pessoas que merecem o seu amor e pessoas que não merecem o seu amor, pessoas que estão na sua graça, pessoas que estão longe da graça dele, e ele está chamando para perto, porque ele quer abençoar essas pessoas com um presente. O verbo dar, muitas vezes, cria na mente das pessoas alguma coisa assim: Deus deu, jogou, mas não é. O verbo dar significa o quê? Que Deus ofereceu. Ele não pegou alguma coisa e colocou na mão de alguém pela força. Ele não pegou um presente, por exemplo, ele não pegou algo e disse: pega já. Ele não ordenou. O que ele fez? Ele ofereceu. Ele disse: você quer? Você aceita? Ele não agiu por imposição. Você não está aqui nesta noite por imposição. Deus, em algum momento, no dia de hoje, ou durante a semana, Ele colocou no seu coração um desejo para estar aqui. E então você tomou a decisão para estar aqui. Você tomou uma decisão consciente. No entanto, há pessoas que estão aqui sem uma decisão consciente. Eles estão aqui por hábito. E quem entra nesse lugar por hábito, acaba não se sentindo bem. E trata as coisas de Deus com desinteresse. Outros, então, estão aqui não pela imposição de Deus, mas pela imposição de alguém, de um parente, de uma namorada, de um namorado, da mulher, do marido, e ele não vê a hora que tudo isso acabe, para se mandar, porque não é isto que provoca o seu maior interesse. Deus, então, ofereceu Jesus, perguntou: você quer? Então, veja bem, quando nós recebemos um presente, o que nós podemos fazer? Pegá-lo, aceitá-lo,
ou então recusá-lo. Mas existe uma terceira alternativa. Você pode, num determinado momento, observar aquilo que está sendo oferecido e desejar. E você diz, eu quero. E você pega. Mas depois você analisa bem e diz, não é bem isso que eu quero. E encosta. E é assim o que muitas pessoas estão fazendo com a fé. Deus oferece seus princípios. Deus oferece os seus planos. Algumas pessoas pegam e depois, quando elas começam a examinar, elas dizem, não é mais isso que eu quero, e deixam de lado. Vocês podem me dar um exemplo bíblico disso? Podem se lembrar de um exemplo disso? Vamos deixar esse Saul, vai. Toda hora vocês me vêm com esse Saul. Mas tudo bem, Saul. Mas Jesus falou de um exemplo quando ele estava ensinando. Captei. Apá. A parábola do semeador. Ei! Então veja só, a parábola do semeador. Você se lembra daquela semente que cai num solo, mas depois, devido às coisas do mundo, da vida, a semente não progride? Sufoca. Então é isso que acontece. Algumas pessoas chegam aqui, enviados por Deus, Deus oferece a eles algo, eles recebem, mas eles começam a se envolver com os pensamentos, com os dramas, com os problemas, com as angústias e aflições. E o que fazem? Isso não é para mim. E deixam de lado. E vão lutar sozinhos. Muitos cristãos estão se envolvendo com filosofias. Estão deixando Jesus de lado. E acrescentando na sua fé filosofias que vêm do hinduísmo, que vêm do Oriente Médio, que vêm da Europa e que vêm daqui mesmo. No entanto, a fé que nós devemos abraçar, que Deus nos dá, é Jesus Cristo. Por isso Jesus é chamado de o caminho estreito. Nada deve se misturar a Ele. Se você começar a misturar com a fé em Cristo outras doutrinas, outras filosofias, você começa a destruir, a desconstruir aquilo que Deus começou a edificar dentro de você. Então nós vemos que Deus, Ele não teve nenhum sentimento. Ele simplesmente decidiu oferecer o melhor que possuía a um ser humano afastado dele. Por isso Deus nos ensina que a base do verdadeiro amor não é o sentimento. Se você tentar construir uma atitude por meio de um sentimento, você irá fracassar. Se você, por exemplo, tem uma pessoa que você não gosta, e ela se aproxima, e então você diz assim, eu preciso sentir alguma coisa para aceitar. E então você não vai sentir nada além de raiva e de ódio. E se você está tentando construir uma atitude sobre o sentimento, quando esta pessoa chega, você fará o trabalho de um artista, e você não passará nada, você não plantará nada.
Mas se você vê uma pessoa que é inimiga, se aproximar, e você diz: Deus, eu não gostaria de cruzar com essa pessoa, não gostaria de me relacionar com esse indivíduo, porém, se ela está chegando na minha direção, é porque o Senhor está permitindo, então eu vou procurar fazer a tua vontade. Eu quero fazer o melhor para esta vida. Eu quero morrer para mim mesmo, para abençoar o meu próximo, ainda que seja o meu inimigo. Isso encherá o seu coração de felicidade, porque foi isso que Deus nos ensinou por meio de Jesus. Isso é o amor. Você não deve esperar um sentimento para fazer alguma coisa. Muitos pais espancam seus filhos quando eles cometem alguma coisa errada, em vez de sentarem e conversarem com eles. Por quê? Porque eles tomam uma decisão baseando-se no sentimento, no caso, na raiva. Eles veem os filhos fazendo algo, coisas essas, ou coisa esta, que o pai ou a mãe já havia aconselhado para não fazer, e então agora faz, o pai ou a mãe se enche de raiva e vai lá e bate. Isso gera um trauma muito grande. Antes de uma correção severa, é necessário que se assentem, que conversem. Todo filho precisa ter na figura de seus pais o quê? Amigos, a amizade. O amor verdadeiro sempre nos levará a uma vida de comunhão, de harmonia, a um relacionamento sadio. É isso que Deus quer. Deus está chamando pessoas que não estavam próximas dele para um relacionamento sadio, para um relacionamento onde Deus possa desfrutar desta vida e essa pessoa desfrutar de Deus. Veja bem um exemplo do que eu vou lhe dizer. Quando Jesus estava sendo batizado, o que é que Deus disse? Este é o meu filho em quem eu tenho prazer, alegria. Quando Deus olha para você, e se você aceitou Jesus, aceitou o presente eterno dele, que ele ofereceu, e você se compromete, Deus entende que somos limitados, porque ele nos fez assim, que vivemos em um mundo onde as pessoas, inclusive nós, somos falhos, e ele olha para nós, e nos vê, pessoas esforçadas para praticar sua vontade, para abençoar o próximo. Ele com certeza dirá a mesma coisa a cada um de nós que nos esforçamos: estes são meus filhos que me dão prazer. Você entende isso? Entendeu? Então, o amor de Deus não é um fruto do sentimento. Então você me diz: Deus tem sentimento? Tem. Deus tem. A Bíblia diz que Deus odeia, que Deus se enraivece, que Deus despreza, que Deus ama, que Deus chora, que Deus tem ciúmes. Mas nenhum desses sentimentos se assemelham ou se assemelha aos nossos. Porque os nossos têm como base o quê? O orgulho e o egoísmo. Basta alguém não olhar para você e você se tranca no seu quarto e chora. Quando alguém não procura a Deus, o que Deus faz? Deus o procura. Incessantemente, Deus pretende abençoar nossas vidas. E o que é abençoar? Abençoar não é dizer, vai com Deus, Deus te abençoe. Abençoar significa fazer alguma coisa por essa pessoa.
Significa fazer algo elevado, que edificará, que elevará esta pessoa, tanto espiritual como moralmente falando. Então, por que Deus amou e por que Deus ofereceu? Por que Deus tomou o seu filho e disse: vocês querem? Nele está o meu reino, nele está a minha vida. Por que Deus fez isto? Então nós temos que ler o restante do versículo. Vocês topam? Vocês estão comigo, gente? Ou eu estou muito chato? Estou muito didático? Então veja só. Então veja lá. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. Agora reparem. Para quê? Esse para quê significa o quê? A fim de, com a finalidade de, com o propósito de. Não é isso? Deus vai dizer sobre a razão. Tá? Deus deu o seu único filho por esta razão. Para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Quando vocês baixarem do site essas notas, vocês perceberão que eu procuro colocar em negrito e sublinhado estas conjunções, porque elas indicam alguma coisa muito importante. Para que, mas, então veja lá. Deus deu Jesus àqueles que creem nele. Para quê? Primeiro, para quê? Para quê? Para que não morram. Isso! Vocês estão com medo, né? Que é isso? A ignorância que astravanca o progresso. Nós vamos lá. Então veja bem. Para que não morram. Você pode achar que aprender essas coisas não vai alterar nada na sua vida. Você está profundamente enganado. Porque a partir de agora você vai ver como as coisas vão mudar. O que é que Deus está dizendo aqui? Para que não morram. A palavra morrer, ou o verbo morrer na Bíblia, ou o substantivo morte na Bíblia, não significa morrer fisicamente ou morte física, propriamente. Significa isso também. No entanto, o uso mais comum dessa palavra nos textos sagrados tem a ver com uma pessoa que se afasta de Deus. Uma pessoa se afasta de Deus, então ela desalinha a sua vida. Ela segue um outro caminho, numa outra direção. Então Deus grita e corre atrás desta pessoa para que ela se converta. Converter o que é? Você vai numa mão e então você converge. Você muda de direção. Você percebe por convicção pessoal que está indo na direção errada. Então Deus diz: se você está indo numa direção que eu não planejei, você está o quê? Morto. Não é isso? Está afastado, desalinhado. E quando uma pessoa está desalinhada de Deus, as suas atitudes são terríveis. Ela é egoísta ao extremo, por causa do seu orgulho. Porque para você andar com Deus, você tem que se submeter a Ele. E isso é uma coisa que nós, seres humanos, não gostamos. Deus diz: filho, honra o seu pai
e sua mãe. Mas o que nós temos percebido? Que a maioria dos filhos, no nosso tempo presente, não praticam isso. Sequer procuram entender o que é honrar pai e mãe. Muitas vezes, e em muitos lugares, nós observamos um ódio no coração dos filhos para com os pais. A Bíblia diz que os pais devem tratar seus filhos com amor e não produzir neles o quê? Um espírito, um sentimento de ira, de raiva. Mas muitos pais são legalistas demais e não explicam claramente aos seus filhos o que eles querem e o porquê de suas ordens. Eles simplesmente taxam coisas, obrigam, e eles fazem isso porque não estão alinhados com Deus. Eles estão andando à deriva, eles estão mortos. Isto é uma qualidade da palavra morte. Mas o que traz a morte? Se você continua, depois do para quê, leia de novo em voz alta para mim. Para quê? Vamos ler todos juntinhos, vamos lá. Que nem um jogral. 1, 2, 3, já. Para quê? Mas tenha a vida eterna. Uma pessoa que está à deriva, os seus procedimentos produzirão o quê? Destruição, morte. Se um rapaz e uma moça desonra a sua família, seus pais, de alguma maneira, ela trata mal seus pais, ela não se interessa por causa do seu egoísmo, o que ela vai produzir na vida de outras pessoas? A mesma coisa. Você já leu na Bíblia que um caos atrai outro caos? É incrível. Mas todas as vezes que você está querendo cometer uma bobagem, pode reparar que um bobo aparece no seu caminho para sacudir você e aprovar a bobagem que você está prestes a cometer, ou para instigar. Ele vem justamente para forçar você. Dou a você um exemplo bíblico que está em Romanos capítulo 1. Não precisam abrir, mas lá Paulo, o apóstolo, nosso irmão do passado, nos ensina que as pessoas não somente fazem o que é errado, mas aprovam o erro dos outros. E a palavra aprovar ali não significa simplesmente dar um tique que está certo, mas incentivam os outros a fazerem o que não devem. Deus, então, veja bem, você é alertado por Deus a retornar para Ele por meio da aceitação do presente que Ele oferece. Porque em Jesus nós descobrimos as atitudes corretas que devemos ter. Mas você diz, Walter, Jesus nunca namorou. Nunca mesmo. Ele não veio aqui para namorar. Ele veio para oferecer sua vida. Mas nos seus ensinamentos nós encontramos princípios que ensinam as pessoas a namorar. Jesus nunca casou. Não acredite nesses documentários malucos que existem aí na televisão paga.
Jesus nunca casou. Maria Madalena não foi sua namorada e nem sua esposa. No entanto, seus ensinamentos trazem princípios maravilhosos que podem curar-nos de atitudes erradas e sermos uma bênção para o nosso cônjuge. Jesus nunca foi um prestador de serviço profissional, mas, da mesma forma, digo, nos seus ensinamentos, há princípios que nos ensinam a prestar serviço como pessoas dignas, decentes e honestas. Por quê? Os ensinamentos de Jesus não trazem destruição. Muito pelo contrário, os ensinamentos de Jesus trazem vida. Trazem a vida do alto. Mesmo aqui, se você aprender com Jesus, você vai aprender como celebrar, cultuar ou prestar serviço a Deus. Por meio dos seus princípios. Muitas pessoas aqui apenas se assentam neste lugar, praticam isto aqui como mais uma ação social do que espiritual. Eles não prestam serviço a Deus, eles não cultuam a Deus. Então, precisam aprender com Jesus como fazer isso ao Pai. Você não imagina como seriam nossas vidas se nós adotássemos em nossos caminhos os exemplos que Jesus nos deu? Quantos problemas não existiriam dentro e fora de nós se adotássemos o que Jesus nos ensinou? Eu não sou homem para falar bobagens. Eu não compareço perante vocês sem antes meditar e estudar muito. E por isso eu não estou aqui para dar a minha opinião. Eu estou aqui para falar em nome da verdade com V maiúsculo, de que Jesus é a solução para as nossas vidas. Quem anda desalinhado com Deus vai se arruinar em tempo oportuno. Como eu gostaria de estudar com vocês aqui alguns textos do profeta Abacuque. Porque muitas pessoas não entendem como um Deus tão grande permite que o mal campeie e que se espalhe numa propagação absurda. Então, se Deus nos chama para estarmos perto dele, para não termos atitudes que nos arruinem e arruinem o nosso próximo, o que eu tenho que fazer? Aceitar o presente que ele me dá, para que eu possa desfrutar da vida eterna que ele promete. A vida eterna é uma qualidade de vida que vem do alto. O homem nasceu com esta vida e a perdeu. É a vida eterna dentro de nós que nos capacita a sermos filhos de Deus e aceitos por Ele. Então, digo a vocês que Jesus não veio para a nossa satisfação terrena.
mas para nos harmonizar com Deus. Desculpe ali, mais um erro, mas depois corrige. Jesus então não veio para a nossa satisfação, mas para nos harmonizar com Deus, nos colocar em alinhamento com Ele. Diferente do que as igrejas pregam, que Deus vai te dar vitória sobre isso, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar aquilo, vai resolver o seu problema conjugal. Como é que alguém em sã consciência pode acreditar que dando R$5.000 numa igreja, Deus então vai resolver o seu problema conjugal? Isso é o que muitos aqui praticavam até pouco tempo. Alguns aqui acreditavam que fazendo uma campanha, uma corrente, uma novena, iria trazer sucesso na sua vida econômica, social, emocional. Como isso é possível? Você acha que entrando aqui e vindo 9 vezes seguidas, e sendo um mau elemento em casa, no trabalho ou com os amigos, que solução Deus vai dar? Nenhuma. Nenhuma. Porque Deus quer nos alinhar com Ele. Jesus veio para nos mostrar, através do seu exemplo, que nós podemos ter uma vida de comunhão, desfrutar da vida de Deus. E perseverarmos, sermos firmes até alcançarmos a plenitude desta vida, o prêmio maior desta vida, que é a vida eterna. Jesus veio para nos corrigir. Enquanto a maioria dos pregadores estão fazendo marketing, sensacionalismo, ensinando as pessoas que eles devem trazer dinheiro, comprar aquelas bugigangas, aquelas mentiras, fazendo da fé um comércio. Outros transformaram as igrejas em shows, contratam bandas, moças para dançar, luzes para piscar. Isso é um modernismo satânico, que afasta o coração do homem do alvo. Não tenho medo algum de dizer isso. Alguém vai dizer, esse cara é muito conservador. E sou com orgulho em Deus. Eu digo, você pode não gostar da minha pregação, e você pode levantar com raiva e sair. Mas um dia, você vai se lembrar, em algum momento, que você precisar de algo, uma voz lá dentro vai gritar, volte àquele lugar, porque você saiu de um lugar honesto. Jesus veio para nos corrigir, para nos ensinar a andarmos nos caminhos e nos pensamentos de Deus que são elevados. Deus, quando levanta pastores, quer homens preparados. Jesus não deu liberdade absoluta aos seus discípulos para pregarem, enquanto eles não se prepararam pelo menos por 3 anos, e ainda fizeram bobagens. Imagine uma pessoa que não consegue ir bem nos estudos, no trabalho,
De repente encontra a oportunidade de um salãozinho com uma porta de aço, recebe uma chave, abre a porta, põe umas cadeiras e começa a gritar feito um louco lá dentro. E diz que é pastor, que é missionário. As pessoas não entendem os termos. Eu cansei de ver pessoas dizendo: sou missionário, sou pastor, sou isso. Você não é nada. Porque tudo que você produz prova o que você de fato não é. Você é um interesseiro. Você é uma pessoa má-sucedida, que corrompe pessoas, que impedem que elas prossigam num caminho mais elevado. Você é um esterco. Um estrume. Ninguém quer realmente, em sã consciência, quando descobrir o teu avesso, desejará andar com você. Jesus veio para nos ensinar que podemos amar a Deus e ao próximo, mesmo em meio a muitas lutas. Segundo, Jesus veio para nos ensinar a reconhecer a soberania de Deus. Na época do nascimento de Jesus, alguns pastores estavam no campo, apacentando suas ovelhas. E um anjo apareceu com uma boa notícia de Deus, trazendo-lhes o quê? O Evangelho. E que os anjos disseram? Em Lucas 2,14, se você estiver lá, você se lembra daquela passagem? Glória a Deus. Lucas capítulo 2, verso 14. Acharam aí? O que diz lá? Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Me permita explicar as palavras desta canção. Primeiro, glória a Deus nas alturas. O que é isso? É uma poesia hebraica. As canções hebraicas não eram feitas com métrica ou com rimas, e nem rimas, como são as nossas. Na verdade, quando ele diz glória a Deus nas maiores alturas, isso é uma opinião positiva, uma constatação de alguém que é supremo, soberano, que controla todas as coisas com graça, com dignidade. Eles fazem os pastores olharem para Deus. Olha quem é Deus. Deus escolheu este tempo. Deus determinou este momento. Porque Ele é soberano. Ele é o Senhor da história. Há muito o mundo esperava por um Messias. Há muito você espera por algo na sua vida e que não chega. E o que você vai fazer? Se descabelar? Entrar em tortura pessoal? Não. Glória a Deus
àquele que é soberano e que está nas alturas e que tem o controle de tudo. Se Ele não me deu o que eu quero, é porque ainda não é a hora. E talvez não seja sequer da sua vontade. Se eu tenho ou não tenho, não importa. Aprendi a viver contente. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu e você gostaríamos de ter certas coisas, mas Deus não nos deu. E às vezes nós vemos pessoas que não merecem ter o que têm. E Deus resolveu dar. Vemos pessoas que tratam mal as coisas que receberam de Deus. Você está numa igreja maravilhosa, que Deus deu a você. Como você lida com isso? Deus lhe deu um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe. Como você lida com eles? Deus colocou, rapaz, no seu caminho, uma moça maravilhosa, que te ama, que quer que você ande de modo correto. Mas você não se endireita. Por que Deus nos dá ou não nos dá? Isso não importa. Se Deus nos dá algo, é por alguma razão. Eu estava dizendo na terça-feira que muitas pessoas aparecem na televisão para dar o seu testemunho. Fajuto. Porque quando Deus nos dá uma promessa e nos dá uma bênção, significa o quê? Que nós nos tornamos responsáveis para proteger o que Ele nos deu e abençoar outros pelo que Ele nos deu. Não adianta nada você ter muito pão, se você não mata a fome de quem Deus traz até você. Não adianta nada você ter uma fonte de água, se você a nega a quem tem sede. Jesus disse: tive fome e não me deste o que comer. Tive sede e não me deste o que beber. O anjo explica aos pastores como eles poderiam encontrar e reconhecer aquele que Deus escolheu. Jesus veio para nos ensinar sobre como podemos desfrutar da bondade divina. A seguir, os anjos cantam: e paz na terra aos homens de boa vontade. Quem é essa paz? É o próprio Jesus. Vocês ainda estão comigo? Ou está chato esse negócio? Quem quiser, levanta e vai embora. Jesus é aquele que traz harmonia entre Deus e o homem. Deus está chamando para perto de si pessoas que o merecem e pessoas que não o merecem.
Há pessoas aqui que Deus se alegra e há pessoas que entristecem o Senhor. Há pessoas neste lugar que amam a Deus e outros que mentem, pois o odeiam. Eles demonstram o seu ódio pela guerra que travam contra o Criador. Porque eles não admitem a interferência divina de Deus nos seus negócios, nos seus pensamentos, nas suas vidas, em geral. Eles não são honestamente comprometidos com o Senhor. E por isso, eles nunca descobrirão e nunca entenderão os planos de Deus para a humanidade. Somente aqueles que se colocam debaixo dos termos de Deus serão capazes de reconhecer a soberania de Deus e se submeterem a ela. Enquanto você e eu não formos honestos em nosso compromisso, nós sempre estaremos à deriva, caminhando para a morte. Ainda que eu ande perto, ainda que eu esteja dentro de uma igreja, eu estou à deriva, morrendo. Eu não tenho prazer em Deus. Imagine, glória a Deus nas maiores alturas. Como glória a Deus nas maiores alturas, se os meus irmãos estão debaixo do Império Romano? Como eu posso dar glória a Deus nas maiores alturas se eu tenho um presidente que é capaz de dar 500 milhões de reais para um pessoal que não trabalha, que quer tomar posse de terras que não lhes pertencem e não dá a mesma quantia à educação, à saúde e à segurança? Como eu posso dar glória a Deus diante de um governo que escancara as janelas e as portas do nosso país para terroristas, para pessoas sem identidade, como o seu ministro Aloísio, descabeçado, precisa levar uma coça da mamãe, uma cintada, nós já temos problemas com os bolivianos, com os equatorianos, os colombianos, que plantam a coca, com corintiano. Nós temos um problema. Não é possível. Se nós olharmos para esse quadro, ficaremos doidos. Algumas pessoas dizem, o presidente Trump não deveria jamais dizer que Jerusalém é a capital de Israel. Mas é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. Mas não é o momento. Então me responde, quando será? Está completamente errado vocês que pensam o contrário. A Bíblia diz que nós devemos orar por Israel.
Quando Israel lança uma bomba lá, a imprensa toda fala: Israel está matando o islâmico. Você vai em Israel e você vai comigo e você vai ver onde Israel está. Existem plantações, existe comida. Onde estão os palestinos que nunca foram uma nação? Eles são ladrões de terra. Deviam estar andando aí com esse MST aí. Porque o nosso irmão e pai na fé, Abraão, comprou todas aquelas terras e mais ainda. Historicamente documentadas, que foram tiradas daquele povo. Aqueles palestinos que vocês olham na TV, eles nunca tiveram uma nação. Eram pessoas que viviam no deserto, brigando umas com as outras, e continuam. Você entra em Israel, você entra em um país de primeiro mundo. Limpo. Você sai de Israel e você vê a diferença, até na Europa. Um país cheio de história e cultura, mas que, por se afastar de Deus, caiu nestas condições. É o que eu lhes digo. Se desalinhou e trouxe ruína para si. Você pode achar que pode viver sua vida longe de Deus, porque nada está acontecendo de ruim ou de errado, mas vai acontecer. Quando os anjos dizem paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens a quem Deus quer bem, são pessoas que se colocam debaixo dos termos de Deus, dispostas a fazerem a sua vontade, porque reconhecem a soberania divina. Reconhecem a bondade de Deus e se submetem a Ele e recebem o seu presente eterno de bom grado. Enfim, irmãos, a vida não é fácil. Estamos debaixo de pressões, nos limites da loucura. Não há uma filosofia sequer, uma psicologia sequer, que possa nos dar descanso à alma, ou explicações concretas acerca de tudo o que está acontecendo. Mas nós que cremos na Bíblia Sagrada, cremos que todas estas coisas estão acontecendo para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: antes da minha vinda haverá terremotos, como nunca houve. Os cientistas estão preocupados com as Ilhas Canárias, pois há um vulcão chamado La Cumbria Vieja, que ele está crescendo a 4 metros, se não me falha a memória, por ano. E se ele explodir, a maioria das cidades costeiras brasileiras desaparecerão, com ondas a 800 quilômetros por hora. E quando chegarem próximos à costa, possivelmente superarão a altura de 50, 60, 70 metros. E o Brasil já experimentou o tsunami em 1700 e pouco.
quando pequenas aldeias foram devastadas no Nordeste. Jesus falou de fome. Antes da vinda dele haverá fome, pestes, doenças. Haverá inimizade entre pais e filhos, filhos e pais. Haverá guerras e rumores de guerras. É o que estamos vendo. Um aumento a cada dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus criou a história da sua vida. Então, permita que Ele a dirija por meio da sua vontade. Muitos estão enfrentando problemas conjugais, sociais, econômicos. Estão em profunda depressão e estresse. Procuram ajuda e não encontram respostas. Estão sem recursos, sem direção, sem caminhos. Não estão conseguindo superar seus dramas pessoais. Por que estão assim? Porque estão desalinhados. Antes de me tornar um pregador, eu tomava a tarja preta. Quando eu entendi os planos de Deus, Ele me libertou de tudo isso. Eu queria que o mundo mudasse, mas Deus queria mudar a mim primeiro. Muitos querem que o mundo mude, mas Deus quer mudar as pessoas. Por isso que em Cristo, nós nos sentimos satisfeitos em Deus. Eu não preciso que tudo ao meu lado esteja em pé. A Bíblia diz: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado. Por causa da nossa satisfação em Deus. Se você está chorando, se você está triste, se você está prestes a desanimar, esse sentimento está em você porque você não está encontrando satisfação em Deus. Isso não é mágico. Você tem que definir, aceitar Jesus e querer andar com Ele e se alinhar e fazer sua vontade. Você vai perceber que a sua vida vai mudar. Quando nós nascemos com uma trajetória de vida, mas nós a alteramos, nós a mudamos, nós escolhemos andar longe de Deus, e por isso nos metemos em grandes encrencas. Mas é em Cristo que nós encontramos o descanso, a justiça, a paz, o caminho seguro para andarmos nesta vida e chegarmos na eternidade. Por isso que, por fim, creia no que a palavra de Deus diz. E procure de todo o coração não duvidar de todas as suas declarações. O apóstolo João declarou, em 1 João 2,17, e o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, vive para sempre. As pessoas estão preparando seus filhos, para que eles acreditem que este mundo
é um Éden, é um lugar de paraíso, é o mundo da Alice. Mas Deus está dizendo que isso vai se corromper cada vez mais. A maldade vai se multiplicar, a incredulidade vai crescer, a fé vai diminuir, o amor vai quase acabar. Muitas igrejas dizem, você vai ser próspero, você vai ganhar dinheiro. Por que eu tenho que ouvir alguma coisa assim? Se Deus quiser me dar dinheiro, Ele vai me ensinar como usar isso. E não para satisfazer meus desejos só. Se Deus quer me dar algo que eu julgue ser excelente, não é simplesmente para eu ter e ficar aí, me gloriando, dizendo, olha o que eu recebi, é meu. Não, eu tenho que saber como lidar com aquilo. Eu recebi a minha juventude, e ela passou. Eu tinha músculos, e eles foram embora. Eu tinha saúde. Hoje, quase me arrasto. Mas Deus nunca deixou faltar o ânimo, a coragem, e o amor, e a fé. Tudo vai passar. Quando Deus diz que vive para sempre, o que João está dizendo é que a pessoa recebe, que faz a vontade de Deus, recebe continuamente o sustento de Deus. E por meio desse sustento, ela sobrevive neste mundo para alcançar a vida eterna. Nada neste mundo poderá deter você. Nada nesta vida poderá te amarrar. Nada neste mundo poderá te enrolar. E ainda que me matem, eu creio no que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se Deus dá sustento para aqueles que fazem a vontade dele sobreviverem neste mundo, nós não podemos dizer o mesmo àqueles que são rebeldes. Eles serão destruídos, como o mundo será. O Natal se aproxima, mas Deus já nos deu o seu presente eterno, Jesus. Nós podemos aceitá-lo ou recusá-lo. Com certeza você vai ganhar um presente de alguém, do seu marido, da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado, da sua noiva, do seu noivo, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do avô, da avó. Mas logo você vai se cansar disso. Você vai ganhar dinheiro e vai gastar. E daqui a pouco você vai precisar de mais.
Você vai ganhar um carro, daqui 2 anos você vai querer trocá-lo. Você vai ganhar um namorado, você vai ganhar uma injeção. Alguns namorados não são bons amigos, são radares. Ficam monitorando onde você está. Tudo que recebemos nesta vida cansa. Dá prazer, mas cansa. Mas o presente de Deus não cansa. Pelo contrário, porque é um presente que sempre nos dá força, nos dá vida, direção, iluminação, coragem, fé, sobrevivência, capacidade, dons, talentos, e nos conduz à vida eterna. Que Deus nos abençoe. Eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.